vontade, Senhor, as nossas vidas inteiras, diante do Teu altar, para louvor da Tua glória, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entregar tudo que precisa ser entregue ainda. Nos ajuda a ter coragem, nos ajuda a deixar nosso orgulho de lado, Senhor. Nos ajuda a confiarmos, Senhor, na Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Boa noite, queridos. Pode se sentar. Nós já vamos direto, então, para a Bíblia. O livro do Salmo. Salmo de número 32. E o versículo de número 8 e 9. Salmo de número 32, versículo 8 e 9. Nós vamos falar sobre espiritualidade emocionalmente doentia. Eu estou estudando um livro e o título desse livro é Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Esse livro aqui do Peter Scazzero, muito bom. E eu quero só mudar o tema, né? Eu quero falar sobre o que é a espiritualidade emocionalmente doentia. E para isso eu vou fazer uma introdução agora com vocês aqui. E nas próximas semanas nós vamos mergulhar um pouco mais para entendermos muitas vezes aonde é que as igrejas erram, aonde é que nós que somos a igreja erramos, onde é que muitas vezes a visão de muitos líderes acabam levando o rebanho para uma espécie de espiritualidade emocionalmente doentia. Eu poderia chamar isso de religiosidade, né? Traduzir assim de maneira bem simples. Mas nós vamos começar então, lendo o Salmo de número 32, e o versículo 8 e 9 diz assim: O Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Eu posso pegar esse texto para mim. Eu posso pegar como se Deus, e Ele está falando diretamente para mim. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e toda vez que eu leio a Bíblia, eu preciso encará-la de tal maneira que eu entenda que Deus está falando comigo. Amém? Então, leia esse texto e ouvindo a voz de Deus, entendendo que Deus está falando com você. O Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, e lhe darei conselhos e cuidarei de você. O versículo 9 diz assim, não sejam como o cavalo, ou a mula, que não tem entendimento. Aqui Deus pega pesado, né? E precisam de freios e rédeas para ser controlados. Olha só que interessante. O versículo 8 diz que Deus ele nos guia, que Deus tem o desejo de nos guiar, de nos ensinar, de nos aconselhar, para que nós possamos nos desviar dos perigos da vida, das armadilhas da vida, dos buracos que encontramos no caminho, onde muitas vezes nós caímos, nos machucamos, nos enredamos e assim por diante. Todavia, Deus ele pega pesado aqui através da vida do profeta e ele diz assim, o problema é que muitas vezes nós somos teimosos, eu e você. Aí ele diz, não sejam como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento. Eu entendo bem do que ele está falando aqui, porque o meu pai ele foi domador de animal, domador de cavalo, domador de mula. E meu pai foi, meu padrasto, né, meu pai, eu considero como meu pai, ele foi peão de rodeio na juventude dele. Então ele trabalhou muito com animais assim, e eu cresci vendo ele domar esses animais. Se você não colocar o freio, se você não colocar a rédea, ele não te obedece. E mesmo assim tem alguns que ainda não obedecem, nem com o freio e nem com a rédea. Eu me lembro que meu pai me acordava de madrugada, eu morria de medo de acordar de madrugada para ir buscar a tropa, né, lá no campo. Era eu e o meu irmão, um dia era eu, outro dia era o meu irmão. Meu irmão gostava e eu não gostava, porque eu tinha medo, eu era muito medroso. E eu tinha medo do saci pererê, da mula sem cabeça, né? Esses bichos que existem por aí, né? E eu tinha muito medo. E às vezes eu dizia para o pai assim, pai, eu não vou. Aí ele me dava, né, aquele ânimo, né, com o rabo de tatu, não sei se vocês conhecem. E aí eu me animava na hora, né, e vencia o medo, e eu ia de madrugada, então, buscar a tropa. Mas tinha um cavalo, a gente chamava ele de petiço. Pensa no bichinho teimoso. Sabe aqueles cavalos baixinhos,
meio musculoso, assim. Diz que os baixinhos são bem invocados, né? Primeiro com os cavalos são assim. E ele não gostava de mim, ele sabia que eu tinha medo dele. Eu tinha medo do cavalo, eu tinha medo da vaca, eu tinha medo do saci, eu era muito medroso. Acho que eu ainda sou um pouco. E quando o meu irmão subia nele, né, ele conhecia que era meu irmão, ele obedecia, ele era bem tranquilo. Né? Quando era eu, o bicho não me obedecia. Uma vez eu parei no meio, né, do pasto, ele não queria me obedecer, eu puxava a rédea e ele não obedecia. Ele percebeu que era eu, né? Ele me conhecia. E eu desci do cavalo, então peguei um galho ali, dei umas galhadas no cavalo, aí que ele ficou zangado comigo. E eu tive que deixar ele ali e tocar a tropa de a pé. Só que eu não contei para ninguém, vocês são os primeiros que estão sabendo, tá? Isso fazem uns 25 anos, no mínimo. Interessante que os animais, até mesmo com a rédea, e dependendo de quem é que está guiando eles, muitas vezes eles não obedecem. Eles não ouvem a voz de comando. E o salmista está dizendo para nós aqui que Deus ele tem o desejo de nos guiar, de nos conduzir, de nos aconselhar, e nós encontramos na palavra de Deus os conselhos que vão nos orientar durante a vida, mas o fato é que nós somos teimosos. Eu sou, pelo menos, às vezes eu teimo, e acabo pagando o preço por causa disso. E eu imagino que com você não é diferente. Quantas vezes nós teimamos com Deus e pagamos o preço por causa disso. Dito isso aqui, esse versículo é só para introduzir aqui no que eu quero falar com vocês, sobre a espiritualidade emocionalmente doentia, porque eu posso aprender com Deus a ter as minhas emoções debaixo do controle dele, debaixo da vontade dele, a submeter as minhas emoções, as minhas vontades aos cuidados do Senhor. Mas muitas vezes eu quero ser o Senhor das minhas emoções. Esse livro que eu estou lendo e estou compartilhando com você, ele diz assim, sobre espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã, desconectada da saúde emocional, pode ser mortal para você mesmo, seu relacionamento com Deus e com as pessoas. A gente entrega a vida para Jesus e a gente aprende que agora é só orar, jejuar e ler a Bíblia e está tudo resolvido, não é assim? E eu, quando me converti, me ensinaram isso e eu comecei a buscar de todo o meu coração e eu percebi que tinha áreas da minha vida que eu não conseguia vencer, que eu não conseguia andar em vitória, e eu ouvia as pessoas dizendo que elas venciam nessas áreas, que elas não tinham problemas, que era só orar, era só ler a Bíblia, era só pedir para Deus, e Deus resolvia tudo pela gente. E eu começava a negar os meus problemas, eu dizia que não, realmente eu não tenho esses problemas, realmente. Então eu aprendi a me portar de uma maneira que mostrava para as pessoas que eu era crente, porque na minha cabeça, da forma que eu fui ensinado, a pessoa que se convertia de verdade, de todo o coração, todos os seus problemas eram resolvidos por Deus. E eu entrei nessa. Mas, segundo o que eu quero compartilhar com você aqui, segundo o Peter, que escreveu esse livro, ele está dizendo aqui que a espiritualidade desconectada de uma saúde emocional, ela vai ser doentia, ela vai fazer com que os meus relacionamentos com as pessoas, o meu relacionamento comigo mesmo e o meu relacionamento com Deus se torne um relacionamento complicado, porque eu não vou conseguir fluir de maneira, ou da maneira que Deus deseja, na minha espiritualidade e nas minhas emoções, porque as duas coisas caminham juntas, a minha espiritualidade e as minhas emoções. Amém? Aí tem 4 pontos aqui que eu quero pensar com você, 4 perguntas que nós vamos tentar responder como introdução para esse tema que a gente vai trabalhar durante alguns dias. A primeira vai aparecer aqui, para você. Olha só, presta atenção nessa imagem. E a pergunta é: por que as pessoas abandonam a igreja? E eu estou falando da igreja como comunidade de fé. Por que as pessoas como eu, que me converti, como você, que eu quero crer que se converteu também, entregou a vida para Jesus, nasceu de novo, chega uma época ou um tempo que as pessoas, elas abandonam a igreja. O que é que leva as pessoas a abandonar a igreja, a comunidade de fé? Entenda que, uma vez que eu me converto a Cristo, não há como deixar de ser igreja, porque eu sou a igreja. Todavia, eu que sou a igreja, preciso estar inserido em uma comunidade de fé,
O que é uma comunidade de fé? É isso aqui que você está vendo. É um grupo de discípulos de Jesus, de cristãos, que se organizam como igreja local e eles se abençoam, se ministram, se reúnem, adoram a Deus juntos, proclamam o evangelho para a cidade onde eles estão inseridos, sustentam a obra local e a obra missionária. Então isso é uma comunidade de fé. O que é que faz as pessoas se afastarem de uma comunidade de fé? Quantas pessoas você já viu se convertendo a Cristo, entregando a vida a Cristo, e com o passar dos anos, elas simplesmente se entristeceram com alguma coisa e pararam de frequentar, e você encontra elas lá na frente, ou depois de alguns dias, e você pergunta: o que está acontecendo com você, por que você não foi mais à igreja? E ela vai arrumar uma situação, ela vai dizer: eu não vou mais à igreja por isso, ou por aquilo, ou por aquela outra situação. Essas pessoas, muitas delas, talvez até a maioria delas, que frequentaram a igreja, que foram discipuladas e foram batizadas, a maioria delas realmente tiveram uma experiência genuína, se converteram, se tornaram cristãos ou cristãs. Mas se isso é verdade, o que foi que aconteceu com elas? Por que muitas vezes a igreja frustra tanto as pessoas? De cara, a gente chega e a gente olha para a igreja e imagina assim, foi o que eu pensei: esse lugar é um lugar de pessoas que não têm problema, esse lugar é um lugar de pessoas perfeitas, esse lugar é um lugar que eu quero para mim, porque eu estou sofrendo, então eu quero fazer parte desse grupo de pessoas para que eu pare de sofrer. Esse é o pensamento de muitas pessoas. As pessoas vêm para a igreja, elas vêm por causa de um problema, aí elas conhecem a Cristo, se convertem, não são todas, mas vamos colocar a maioria, e elas percebem que tem coisas que Deus não vai fazer, tem situações que Deus não vai mudar. Aí as pessoas acabam se entristecendo e se afastando da comunidade de fé. Olha só, essas pessoas percebem, lenta e dolorosamente, que a espiritualidade disponível na igreja não produzira qualquer mudança profunda de vida em Cristo, neles ou nas outras pessoas. Elas percebem que aquilo que a igreja está oferecendo é insuficiente, ou foi para ela insuficiente, para transformá-la de uma forma mais profunda, para transformá-la de uma forma que ela aprenda a lidar com as suas mazelas, que ela aceite que tem coisas que Deus não vai mudar, tem doenças que Deus não vai curar, tem maridos que Deus não vai transformar, tem mulheres, esposas que Deus não vai transformar, e que Deus ele vai chamar essas pessoas para que entrem em um processo de transformação. Entendeu a diferença? Entre em um processo de transformação. Só que essas pessoas, elas não veem isso acontecendo como aquilo que elas imaginavam. Então elas não veem essa mudança na vida delas, elas não veem essa mudança na vida dos outros. Elas conhecem o irmão Josias na igreja, aí conhecem o irmão Josias no trabalho, aí elas veem que a vida do irmão Josias é uma na igreja, e a vida do irmão Josias é outra no trabalho. Aí isso causa uma confusão na cabeça das pessoas. Como assim? Nós aprendemos a nos comportar como cristãos, observando as outras pessoas. Outros cristãos que se afastam da igreja eram sinceros, seguidores de Cristo, mas perceberam que lutavam com as mesmas coisas que qualquer outra pessoa que nunca se entregou a Jesus, que nunca frequentou uma igreja. Elas percebem que a mesma luta que as pessoas que estão lá fora, que estão desconectadas da vida comunitária, as mesmas lutas que elas têm, eles também têm. Aí eles se perguntam: mas eu não tenho Jesus? Eu não sou crente? Então por que eu tenho as mesmas lutas que aquelas pessoas? No início a gente não percebe isso, mas com o andar da carruagem, a gente vai percebendo que temos problemas no casamento. Existe o divórcio, infelizmente, e o povo cristão se divorcia muito, e o divórcio é pecado. Amizades doentias, complicadas, cuidado familiar, é a mesma coisa. O problema que a família do ímpio tem, a minha família também tem. Problemas com sinceridade.
Eu vejo que as pessoas não são sinceras, e eu vejo dentro da igreja também que as pessoas não são sinceras, e eu às vezes não sou sincero. Problema que as pessoas enfrentam com sexualidade, que eu também tenho os mesmos problemas. Aí eu me pergunto, mas aonde está Deus que não resolve os meus problemas? Problemas com vício, com insegurança. Você entende isso? Os problemas são os mesmos. Jesus, ele não disse que tiraria as nossas lutas. Ele não disse que tiraria todo o nosso sofrimento. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Então a mesma luta que o ateu enfrenta, nós enfrentamos. Você entende isso? Nós precisamos ter maturidade emocional para encarar essas situações. Eu encontrei uma pessoa na rua esses dias, e ela estava com uma latinha de cerveja. Só que ela estava saindo do bar comprando uma latinha de cerveja. É uma pessoa que frequentou a igreja um tempo, depois parou, e agora com a pandemia não veio mais. E se ela estiver assistindo a mensagem agora, ela vai saber que eu vi, tá? Aí quando ela me viu, ela escondeu. E entrou no carro, e pastor, como é que você está? Tudo bem? E foi assim, né? Aí a Denise disse para mim assim, você viu o que está na mão dele? Eu falei, não. Ela disse, dá uma olhada. Aí eu olhei uma latinha de cerveja. Eu falei, mas por que ele está escondendo? Pensei comigo, por que ele está escondendo? Né? Porque ele acha que eu sou o quê? Ele acha que eu estou vigiando a vida dele? Ele faz o que ele quiser da vida dele. Ela entrou no carro, tchau pastor, um abraço e tal. Eu falei, vai em paz. As pessoas chegam no pastor e dizem assim, pastor, eu vi o irmão fumando, eu vi o irmão bebendo, eu vi o irmão jogando, eu vi o irmão fazendo isso. Aí eu pergunto para a pessoa, tá, e daí? E daí que o senhor vai ter que fazer alguma coisa. Eu falei, por que eu? Ora, porque você é o pastor. Eu falei, mas não foi você que viu? Deus não mostrou para você? Então vai lá você. E fala, você acha que é errado? Você acha que é pecado? Você tem base bíblica para mostrar que é errado, que é pecado o que ele está fazendo? Eu não estou dizendo que é e que não é. Estou perguntando para você, o que você acha? Ah, pastor, eu acho que é errado. E o senhor tem que resolver. Eu falei, não, Deus mostrou para você. Se Deus tivesse mostrado para mim, e eu entendesse que isso de alguma forma prejudica o testemunho dele, eu iria falar com ele. Mas Deus mostrou para você. Ah, pastor, mas eu acho que... Então tá bom, vamos resolver o negócio. Você vai comigo? Você vai ser testemunha do crime? Não, pastor, não posso me expor assim. Eu falei, eu também não. Você entende? É uma espiritualidade doentia, é uma emoção doentia, porque as pessoas acham que a igreja é um lugar onde todo mundo cuida da vida de todo mundo. E não é isso, não tem nada a ver com isso. Se você é um discípulo de Jesus, você sabe aonde você se cabe. Você sabe o que é bom para você e o que é ruim para você. Se o Espírito Santo habita em você e você está fazendo alguma coisa que desagrada a Deus ou que traz mau testemunho para a comunidade de fé, o Espírito de Deus vai te incomodar. E você vai deixar. Você entende? Você entende isso? Não é o pastor que determina essas coisas. É o Espírito Santo que habita em você. E a sua busca pelo conhecimento bíblico. Agora tem gente que não é habitada pelo Espírito Santo, aí esquece, né? Não vai ser convencida de nada nessa vida, enquanto ela não for habitada pelo Espírito Santo de Deus. Nós enfrentamos essas coisas. Nós vemos que dentro da igreja está cheio de pessoas com as emoções abaladas e doentes, e às vezes são espirituais, oram, falam em línguas e profetizam, e aquela coisa espiritual toda, mas as emoções estão arrebentadas. Tem a história do pastor que chegou na casa do casal lá, de obreiros da igreja, super mega espirituais, e quando ele chegou na casa para fazer uma visita, naquela época não se avisava que ia visitar, e ele chegou na porta e ele ouviu um barulho, e xingando e brigando, e ele viu um barulho de tampa de panela voando, e prato quebrando, e ele ficou ouvindo assim, e estavam sendo agredidos dentro da casa, então ele bateu na porta, quando ele bateu na porta, houve aquele silêncio. Aquele silêncio no céu que João viu lá em Apocalipse, sabe? Aquele silêncio no céu. Quando o homem abriu a porta e disse assim, o que é? Pastor! A paz, pastor! Querida, adivinha quem está aqui? É o pastor. Aí ela vai receber, meu pastor, como é que senta, né, e tal. Para quê? Uma vida que eu tento mostrar para as pessoas, que eu não vivo, que não está acontecendo, que não é realidade na minha vida. Então, por que o meu compromisso é com as pessoas, o que elas vão pensar de mim, o que o pastor vai pensar de mim? O meu compromisso é com Deus. Deus está me vendo, Deus me conhece, Ele conhece o meu coração. Amém?
Está fraco esse amém, amém? A gente é inseguro, a gente se esforça para receber aprovação, a gente tem dificuldade de lidar com o fracasso, com a depressão, e as pessoas enfrentam esses problemas, e elas se entristecem, porque elas imaginavam que a vida cristã seria uma vida simples e fácil, que elas não teriam problemas nenhum, então elas se entristecem com isso, e se afastam da igreja, e culpam a igreja, e muitas vezes culpam a Deus. Outros simplesmente jogam a fé fora, por causa de diversos motivos, dentre eles alguns que eu citei aqui, abandonam a fé. Mas Deus deixou o meu marido morrer, Deus deixou o meu filho morrer, Deus deixou aquele colega de trabalho que eu amava tanto morrer, por que Deus deixou aquela pessoa ficar doente? Por que Deus fez isso comigo? A gente questiona e culpa a Deus pelas coisas ruins que acontecem com a gente, mas a gente nunca culpa a Deus ou questiona Deus pelas coisas ruins que acontecem com as outras pessoas. Só quando o mal bate na nossa porta é que nós questionamos a Deus. Você está me entendendo? Muitas pessoas se frustram e abandonam a comunidade de fé. E muitas vezes a igreja é culpada, a liderança espiritual é culpada, porque eles apresentam um falso evangelho, um estilo de vida que não existe. Eu conversando com muitas pessoas na minha peregrinação espiritual, muitas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, de aprender com elas, de também ensiná-las, e eu conheci muitas igrejas, e eu percebo a abordagem de muitas igrejas, para poder atrair as pessoas, e com aquilo que você atrai as pessoas, o dia que você parar de oferecer isso para elas, elas vão embora. Já viu aquelas campanhas que se fazem na rua, e você coloca um carro de som, e você diz que vai estar o profeta das nações ali na igreja, um homem muito usado por Deus, com cura, libertação, e que revela o profundo e o escondido, e enche a igreja, e o pastor fica feliz, e a liderança fica feliz, e o pregador prega, e Deus faz os milagres, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas aí no domingo seguinte, que está o pastorzinho simplesinho, humildezinho lá pregando, aquelas 150 pessoas que estavam no culto no domingo retrasado, elas simplesmente desaparecem, e os 20, 25 de sempre estão ali para ouvir o pastor. Já viu isso? Aquilo que você oferece para as pessoas para atrair elas, o dia que acaba elas não vêm mais. Se você não atrair as pessoas pelo evangelho, pela pregação da palavra de Deus, é mais difícil, é mais árduo, você não vai ganhar a multidão, você vai ganhar de um em um, você vai discipular um por um, e ensinar eles a olhar para Jesus e buscar essa saúde espiritual, essa saúde emocional, a aprender a lidar com os seus sentimentos e com as dificuldades da vida. Essas pessoas serão maduras para alcançar e discipular outras pessoas. Um a um. O meu sogro, vocês conhecem o meu sogro, eu amo meu sogro, eu sempre estou conversando com ele, às vezes brigando com ele. Ele há 11, 12 anos pastoreando lá em São Luís Gonzaga, e sempre muito difícil, muito complicado, e eu disse para ele assim: Nírio, você precisa mudar a sua abordagem, você precisa mudar o estilo da sua pregação, você precisa expor o evangelho como ele é. Mas as pessoas que estão comigo, elas vão deixar a igreja, porque elas estão acostumadas com aquilo que eu já ofereci. Deixa que vá embora, porque você vai passar 15 anos, e você vai estar com essas mesmas pessoas, que ficam passando de igreja em igreja, e 15 anos vão embora, e você vai ter o mesmo resultado no seu ministério. Agora, se você começar a pregar da maneira que tem que ser pregado, essas pessoas podem ir embora, mas daqui 15 anos você terá uma igreja madura, aí com 100, 150, 200 pessoas, que realmente amam a Jesus, e estão dispostas a ir por Jesus, aonde Jesus mandar. Você me entende? Eu não estou preocupado, pastor Josias, já passei dessa fase, eu não estou preocupado em te agradar, mas eu estou longe disso, bem longe. Eu estou preocupado em expor para você as verdades, as dificuldades, as realidades da dinâmica do cristianismo, da nossa vida cristã. Você que é jovem, você que é pai de adolescente, de pré-adolescente, eu sou pai de pré-adolescentes, essa fase dos 11 aos 18, dos 11 aos 17, é uma fase de muito questionamento, de luta, que eles passam por causa dos hormônios, da sua formação, do mundo, das amizades. Então os pais precisam ter sabedoria para lidar com os filhos.
senão eles perdem os filhos para sempre. Quem é pai sabe do que eu estou falando. A igreja precisa treinar as pessoas. A igreja é um lugar de treinamento. Isso que eu estou dando para você aqui é um treinamento, é um ensinamento, para você sair daqui e praticar, e colocar na prática. As minhas emoções não podem ser doentias, apesar de que elas estão em um processo de transformação. O segundo ponto que eu quero falar com você é esse aqui. Olha só. Antes, volta lá na imagem do início. Eu não falei sobre aquilo. A imagem do início. Isso aqui. O iceberg. Essa ponta que está fora da água, os 10% do iceberg, são as áreas da nossa vida que mudam com facilidade, que aparecem, que as pessoas veem. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, né, a gente aprende que agora eu tenho que vestir diferente, eu tenho que falar diferente, eu tenho que ir em lugares diferentes, eu tenho que me relacionar com pessoas diferentes. Então, isso aqui é o que aparece. E a gente olha para isso, para aqueles 10% ali, e diz assim, mas agora essa pessoa foi transformada, ela mudou radicalmente. Todavia, eu não consigo ver os 90% que estão para baixo da água, que a gente não vê nas pessoas, e que só Deus vê, e que muitas vezes nós não deixamos Deus transformar. A pessoa ainda mente, a pessoa ainda adultera na mente, a pessoa ela ainda inveja, ela ainda persegue, ela ainda é ranzinza, é irada, e ela não trata essas coisas porque está escondido, ninguém está vendo, então fica para baixo. Volta para lá agora. Próximo ponto. Por que nossas famílias não nos prepararam emocionalmente para a vida? Por que as nossas famílias, a minha família, a sua família, não te preparou emocionalmente para a vida? Quando a gente se converte, a gente vem para a igreja cheio de traumas emocionais. Eu e você. Bem poucas pessoas surgem de suas famílias de origem em um estado emocionalmente equilibrado. Poucas pessoas são preparadas pelos seus pais para enfrentar as dificuldades, emocionalmente falando, as dificuldades que o mundo vai oferecer. Eu não fui preparado para isso, a minha esposa não foi preparada para isso, e a maioria dos senhores que estão aqui e me assistem pela internet, também não foram preparados pelos seus pais, emocionalmente, para enfrentar as dificuldades da vida. Essa criança, essa imagem, eu escolhi de maneira proposital, ela vê os pais brigando, se ofendendo, e isso não está afetando a criança, está afetando a criança, ela está absorvendo isso, e ela vai reproduzir isso na sua vida, ela vai reproduzir isso nos seus relacionamentos. As minhas filhas, elas são parecidíssimas comigo, até no comportamento, porque os nossos comportamentos são aprendidos. Eu sempre uso essa frase aqui, quando um pai e uma mãe diz assim, aonde foi que eu errei? Eu não sei aonde eu errei, pastor. Eu digo assim, você quer que eu te mostre? Você quer que eu te mostre realmente? Quando eu fui convertido a Cristo, eu não dava atenção para essas coisas, esse negócio de emoções, né? A gente não falava dessas coisas. Eu me converti numa igreja que dava uma ênfase à espiritualidade, ao pentecostalismo, às manifestações espirituais, e eu aprendi que se eu lesse a Bíblia, se eu orasse, se eu subisse no monte, eu ia ter a minha vida totalmente transformada, e eu amo orar no monte, eu orei muito no monte, eu li a Bíblia de 5 a 6 horas por dia, eu mergulhei no conhecimento da palavra de Deus, porque eu aprendi que era só fazer aquilo e eu iria ter uma espiritualidade focada em Jesus, eu ia ser um cristão espiritual, eu ia ser um cristão de verdade. Depois eu percebi que não era bem assim. Eu percebi que a minha família me acompanhava. Como assim? Os comportamentos da minha família, que eu aprendi, me acompanhavam. O meu lar estava me acompanhando. Não tinha como eu escapar disso, eu tinha que trabalhar com isso. Então o meu passado me influencia o meu presente, e influenciará o meu futuro. Mas aí eu li na Bíblia, alguém veio e me mostrou um versículo que diz assim, lá em 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, aleluia, então eu estou novinho em folha. É verdade, eu tenho uma vida espiritual novinha, que eu não tinha, eu era morto. Mas eu ainda sou um ser humano, eu tenho uma alma, eu tenho emoções. E eu preciso
eu entendi que eu tinha que voltar e compreender o que eram aquelas coisas do passado, para que elas realmente ficassem no passado. Eu precisava conhecer o porquê eu me comportava daquela maneira, o porquê que eu criticava as pessoas, o porquê que ninguém prestava para mim, o porquê que ninguém era bom para mim, o porquê que eu sempre era melhor do que todo mundo, o porquê que eu era orgulhoso, que eu era soberbo, que eu era arrogante, que eu era desonesto. Eu tinha que conhecer aonde que essas coisas começaram. Então eu tive que vasculhar o meu passado e entender que foi ali que essas coisas começaram. Então eu compreendi elas e eu comecei a deixar elas para trás. Se eu não entender o porquê, o que é, eu não vou conseguir deixá-las para trás. Eu tenho que sair da negação e admitir, eu sou assim, eu aprendi a ser assim, e eu preciso deixar isso para trás. Eu não vou deixar o que eu não conheço. Eu preciso saber, eu preciso conhecer, para poder deixar para trás. Amém? Terceiro ponto. O que é a conversão e o crescimento espiritual? O que é isso? A conversão é quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu nasço de novo, eu me torno uma nova criatura. Mas o crescimento espiritual, o crescimento emocional, isso é um processo. Cristo me chamou, vocês sabem disso, eu tinha 21 anos de idade. Após a minha conversão, então me ensinaram tudo isso que eu já te falei. Tem que orar, tem que ler a Bíblia e tem que jejuar. E os seus problemas vão se terminar. Você vai ver como é fácil você viver uma vida que agrada a Deus. É só você orar e jejuar e ler a Bíblia. Orar, jejuar e ler a Bíblia. Eu orava, jejuava e lia a Bíblia. Mas eu ainda lutava contra várias coisas. Eu não conseguia vencer. E eu aprendi que eu tinha que pedir ajuda. Muitas coisas que você luta, que eu luto, mas que você não tem coragem de falar, e que às vezes eu não tenho coragem de falar, e que eu falaria se não tivesse crianças aqui, né? Qual é a luta do jovem quando ele se converte? Mas você entendeu do que eu estou falando. Eu lia, como eu disse para você, muito, eu orava muito, eu buscava as pessoas com mais experiência, eu ia atrás de profeta, eu ia atrás de campanha de libertação, eu adorava, eu dizia, adora a Deus que você vai ser liberto, e eu adorava, ajuda os pobres que você vai ser liberto, eu ajudava os pobres, né? No caso eu mesmo, né? Eu me ajudava e tal, e tudo isso é muito bom, tudo isso é muito bom, né? Salvo algumas situações, não é ruim isso, mas as pessoas elas ficam cativas dessas coisas. Tem pessoas que a espiritualidade dela, o processo de crescimento espiritual, ela se converteu, mas o processo de crescimento espiritual, de maturidade espiritual e de maturidade emocional está conectado a uma pessoa. Tudo que ela vai fazer, ela vai atrás do profeta. Toda decisão que ela vai tomar, ela vai atrás da revelação. A espiritualidade dela está conectada a uma igreja, a uma denominação. Já viu aquelas igrejas que dizem assim, só vai para o céu quem é da minha igreja, aleluia. Já viu? Um absurdo. Não, mas o pastor fulano de tal, se não for o pastor fulano de tal, não me serve. Se não for Jesus, não me serve. Amém? Essa deve ser a nossa fala. A nossa vida, as nossas emoções, a nossa espiritualidade, muitas vezes está conectada com uma pessoa, com um pastor, com uma igreja. É maravilhoso termos a nossa igreja, termos a nossa comunidade de fé, mas não são os batistas que vão para o céu. Quem vai para o céu é aqueles que nasceram de novo, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. É esses que vão para o céu. Há pessoas salvas em todos os lugares, em todas as denominações, mas também há pessoas que estão ali só porque estão ali, porque estão seguindo alguém. Você me entende? Quem é que você está seguindo? Um pastor? Um homem? Uma denominação? Ou a Jesus? Quem você está seguindo? E para terminar, último ponto, por que eu ainda sofro? Por que eu me machuco? E por que eu machuco as pessoas? Se eu sou crente, se eu sou salvo, se eu estou nesse processo de santificação, de compreensão, de aprendizagem, por que que eu ainda me machuco? Por que que eu sofro? Por que que eu faço as pessoas sofrerem? Por que que dói tanto algumas coisas? Por que que eu fico depressivo? Por que que eu fico ansioso? Por que que tem dia que eu não quero saber de ninguém? Por que que essas coisas acontecem? Eu não estava experimentando a alegria e o contentamento que as Escrituras nos prometem em Cristo. Durante muito tempo eu não experimentei isso.
Porque eu achava que o que Jesus estava me oferecendo era uma vida sem nada disso. Eu não ia mais machucar ninguém, ninguém ia me machucar mais. E eu ia viver uma vida plena e regalada aqui na terra, experimentando a plena felicidade. Mas não dá para ser plenamente feliz nessa vida. Eu venho falando isso já há algum tempo. Eu preciso entender que cristianismo também é sofrer. Amém? É sofrer por Cristo. Se você não entender que todos aqueles que querem viver uma vida que louva ao Senhor, uma vida piedosa, vão ser perseguidos, vão sofrer, vão ser questionados, vão ser apontados de alguma maneira. Eu ainda percebia em mim que eu era irritado, que eu era soberbo, que eu era orgulhoso, que eu era cobiçoso, e a lista continua. E eu não queria admitir isso. Eu negava isso. E quanto mais eu negava, mais aquilo se enraizava na minha vida. E quanto mais você nega, mais isso se enraiza na sua vida. Quando você chega numa pessoa e você pergunta, como é que está a sua vida? Está tudo bem, tudo tranquilo. Como é que está o seu relacionamento com Jesus? Mas está em paz, tudo certinho. 100%, 100%, pastor. 100%. Eu digo assim, ó, você está melhor que eu, né? Eu estou em uns 80, 70, às vezes cai lá para 50. É, pastor? É, eu também não estou tão bem assim. Então vamos abrir o coração, vamos compartilhar, vamos crescer junto. Igreja é isso, igreja é hospital, igreja não é hotel, igreja é hospital. Hotel você chega bonitinho, arrumadinho e apresenta o melhor. Não é assim que você chega no hotel? Com a mala. Agora no hospital você chega machucado, doente, sofrendo, gritando. A igreja é o hospital. A igreja não é lugar de desfile de pessoas perfeitas. A igreja é um hospital e é lugar de pessoas que entenderam que são feridas e que precisam de Jesus. Amém? Eu afastei os meus amigos e afastei os meus familiares de mim quando eu me converti. Porque eu virei um religioso chato e bobo. Que queria que as pessoas se convertessem e aceitassem a Jesus. E eu me converti com 21 anos. Por que eu não me converti antes? Porque é o Espírito Santo quem convence. E se eu me aproximo de alguém e ela não quer me ouvir, então ela vai ter que me ver. Viver Jesus. Porque o meu estilo de vida vai falar mais do que as minhas palavras. Mas eu era chato. Eu incomodava as pessoas, eu julgava as pessoas, eu dizia que as pessoas, elas iam para o inferno, e é verdade, elas vão se elas não aceitar Jesus, mas eu não preciso falar isso para elas assim de cara. No primeiro contato, não é assim. Você mostra o amor de Cristo, você mostra o que Cristo fez por você. Eu estava me esforçando para ser espiritual. Esse era o problema. Eu me esforçava para ser espiritual. Eu não preciso me esforçar para ser espiritual. Eu sou espiritual, porque eu nasci de novo. O problema é as minhas emoções que eram desconectadas da minha espiritualidade. Eu não entendia que eu tinha que trabalhar as minhas emoções, que eu tinha que compartilhar as minhas dores, que eu tinha que confessar os meus pecados para alguém, para que alguém me ajudasse e me discipulasse. Eu precisava cooperar com Jesus para curar as minhas emoções. Você precisa cooperar com Jesus para que Ele cure as suas emoções. Deus tem um caminho para mim, Deus tem um caminho para nós. Esse caminho é Jesus. Um dia de cada vez com Jesus. Hoje, depois de 13 anos de casado, eu deixei de falar um pouquinho de mim hoje, tá? Não se assuste não. Eu não faço isso sempre. Depois de 13 anos de casado, eu olho para minha esposa, ela olha para mim e a gente dá algumas risadas de algumas burradas que a gente fez na vida. E a gente louva a Deus porque a gente cresceu pra caramba. A Denise, ela continua com 1,52 m, mas a gente cresceu pra caramba. Emocionalmente falando, espiritualmente falando. A gente se machucou, a gente se feriu, mas a gente decidiu olhar para Jesus e trabalhar essas coisas. Hoje a gente sente dar risada de algumas coisas que aconteceram. Como que a gente era besta, como que a gente era infantil, como que nós éramos bobos, nós brigávamos por besteira. Eu ouvi a história de um casal que eles brigaram por causa de 3 ovos cozidos. Porque um queria 2, o outro queria 2 e só tinha 3. Era só dividir o terceiro no meio. Simples. Aí a mulher empurrou o cara, ele bateu a cabeça na pia de mármore e morreu. Por causa dos ovos cozidos. Que besteira. A gente briga por besteira.
A gente defende besteira, a gente briga por novela, por futebol, eu estou falando de marido e mulher, de família, coisas que a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. O que acontece quando vivemos da forma correta, aprendendo com o Espírito Santo? Lembra dos frutos do Espírito? Gálatas 5:22? Quem lembra? Levante a mão. Só? Frutos do Espírito, Gálatas 5:22. Abra a sua Bíblia. Ou então projeta aqui, mas aí abra a sua Bíblia também. Gálatas 5:22. E a gente termina aqui. Coloca para nós aqui também comunicação, que eu vou ler aqui com vocês. Gálatas 5:22. Olha só. Mas o fruto do Espírito, mas o Espírito produz este fruto. Vamos ler juntos? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, próximo, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Tem uma versão de uma Bíblia americana que ela traz assim uma definição bem mais simplificada dos frutos do Espírito. Por exemplo, eu vou ler na ordem para você aqui. Afeição pelos outros. Afeição pelos outros. Exuberância a respeito da vida. Tranquilidade. Disposição em manter-se fiel. Santidade envolve coisas e pessoas. Envolvimento em compromissos leais. Não precisar forçar nosso caminho na vida. Capacidade de empregar energias sabiamente. Domínio próprio. Capacidade de empregar energias sabiamente. Saber controlar as suas emoções. Saber canalizar os seus sentimentos. Quando dá vontade de xingar, fica quieto. Quando está irado, pede perdão para Deus. Quando você tem um sentimento de inveja ou de ciúme, algo doentio, confessa para Deus. Chega diante de Deus e fala com Ele. Senhor, o Senhor sabe que está aqui, está aqui, está aqui. Eu não quero, mas está aqui. Me ajuda. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais julgar as pessoas. Eu não quero mais apontar as pessoas. Eu não quero mais mostrar os problemas das pessoas para me sentir melhor com os meus problemas. Eu não quero mais falar da família, do vizinho, para se sentir melhor com a minha. Eu quero deixar ele viver a vida dele e eu vou viver a minha. Eu não quero mais ficar criticando os meus pais, os meus filhos. Eu não quero mais ficar tentar achar chifre na cabeça de cavalo. Eu vou olhar para Jesus. E eu vou caminhar olhando para Jesus. Porque eu sei que Ele é perfeito. E eu quero focar a minha espiritualidade emocional. A minha espiritualidade emocionalmente falando em Jesus. Eu quero ter uma espiritualidade emocionalmente saudável e não doentia. Eu não quero ser um religioso bobo que fica perseguindo as pessoas, porque elas fazem coisas que eu julgo ser pecado, porque eu não faço. Eu não quero mais ser assim. Eu quero me parecer com Jesus. Amém? Curva a sua cabeça. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por essa noite. Quero te agradecer por essa palavra. Quero te agradecer pela direção do culto, pelos louvores, por cada pessoa que está aqui e que também nos acompanha pela internet. Senhor, que essa palavra chegue em cada coração de uma forma que venha nos fazer refletir sobre as nossas emoções. Como estão as nossas emoções? Senhor, como é que nós estamos trabalhando com os nossos sentimentos, bons e ruins, doentios ou saudáveis? Como é que esses sentimentos têm influenciado a nossa vida? Senhor, nos ajude a pensar sobre isso, a buscar conhecimento sobre isso, a levar as nossas mazelas em oração diante do Senhor e confessar os nossos pecados. Senhor, tira de nós o julgamento. Quem somos nós para julgar as pessoas? Quem somos nós para acharmos que somos melhores do que outras pessoas? Ensina a nossa igreja, a liderança, nos dê a visão, Senhor, bíblica, a visão do Evangelho, a visão que vai nos levar a sermos uma igreja espiritualmente, Senhor, saudável, uma igreja emocionalmente saudável, Senhor. Que
Que as pessoas, quando chegarem aqui, que elas não se sintam julgadas, mas amadas, abraçadas e cuidadas, Senhor. Que sejamos verdadeiramente um hospital e que o Senhor continue sendo o nosso médico dos médicos. Abençoe o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus.